Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda canal. Muito bem, Serena Williams está criando aí um novo fundo para startups e está de olho no Brasil, pensando em investir aqui. A gestora criada pela tenista administra atualmente 111 milhões de dólares, vai fazer uma nova captação de recursos com foco na América Latina. Serena Williams, uma das maiores tenistas da história, quer investir no Brasil. Depois de vencer 23 torneios de Grande Slam e conquistar 4 medalhas de ouro em Olimpíadas, a esportista criou uma gestora de recursos, a Serena Ventures, que em março anunciou seu primeiro fundo de 111 milhões de dólares e já prepara um outro. Deu muito interesse em investir na África, na América Latina, e o Brasil seria um excelente alvo, um excelente ponto de partida. A gestora fará uma nova rodada de captação em breve, contou Serena, e os recursos podem vir para o mercado brasileiro e de outros países da região, buscando, por exemplo, projetos liderados por mulheres e por negros. Não queremos ser uma gestora que faz a mesma coisa há 100 anos, disse ela. O desejo é abrir portas, desbravar novos mercados. Por isso, não pretende investir só nos Estados Unidos e já tem empresas da África em sua carteira. Serena Williams recentemente esteve no Brasil, no Expert XP, e teve a oportunidade de falar um pouco sobre suas histórias, sobre sua experiência, sua trajetória profissional e também sobre agora a sua empreitada no mundo dos investimentos. A Serena Ventures investe em empresas em estágio inicial por meio de um fundo de Venture Capital. Há uns 4 anos, talvez 5, decidi lançar a Serena Ventures. O foco da gestora, que se intitula como uma firma não tradicional de investimentos, é investir em mercados negligenciados, subestimados e incipientes. Assim como no esporte, Serena Williams contou que o mundo dos investimentos é muito parecido. É preciso quebrar regras, é preciso fazer algo novo. E num mundo ainda amplamente dominados por homens, é preciso falar de mais inclusão e de diversidade. Ainda sob sua carteira, 76% são de empreendedores subrepresentados na sociedade americana, 47% são negros, 12% latinos. Uma das investidas, a Infinite Objects, criou uma espécie de porta-retrato que, na verdade, transmite um vídeo permanente, como uma ideia de tirar essas imagens dos celulares e dos laptops para ficar, por exemplo, em uma estante ou mesa. Em outros setores, a gestora investe em alimentos, educação, finanças, criptoativos, além de iniciativas focadas no clima e em atividades esportivas. Muito bem, o 5G, falamos em outro vídeo sobre a questão da agricultura, o desafio para a agricultura brasileira. Um outro desafio é o 5G no mundo rural. Esse é um outro desafio que nós temos pela frente. O cenário é uma pequena e produtiva propriedade rural agrícola, localizada em uma área remota no interior brasileiro. Carlos, um menino inteligente, estudioso, cheio de sonhos, de perspectivas para o futuro, não conseguiu acompanhar as mudanças das aulas online para o online durante a pandemia. Ele não pôde pesquisar bibliotecas digitais ou interagir virtualmente com os professores de sua escola, pois não tem internet em sua casa. O personagem citado aqui, na verdade, é uma ficção, mas ele expressa com todas as cores e nuances a realidade dos jovens que vivem na zona rural desse enorme e imenso Brasil. Segundo uma pesquisa recente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, 40% das escolas do campo contaram apenas com apostilas físicas para seus alunos no período em que ficaram fechadas. Só tinha papel para dar para os alunos. A situação, danosa ao aprendizado, prejudicou mais de 2 milhões de estudantes que seguem defasados no retorno às aulas presenciais.
O drama vivido por essas crianças e adolescentes tem a mesma causa que impede seus pais de utilizarem tecnologias hoje muito importante para a agropecuária. O acesso à internet no meio rural é uma séria deficiência do setor, conforme aponta os estudos do Censo Agropecuário realizado pelo IBGE em 2017. Mais de 70% das propriedades rurais não tinham, naquela época, conexão. E o criminoso é saber que o dinheiro do FUST, 44 bilhões de reais, estão trancafiados com prisão perpétua decretada nos cofres do Planalto Central, do governo federal. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É uma indecência. É uma indecência. Essa situação está aí desse jeito, né? E o que esperar então? O problema ele precisa ser resolvido com urgência. Com urgência. Essa exclusão digital impede pessoas de contarem, terem acesso à informação. Algo valioso nos dias atuais. Estamos vivendo a era do conhecimento. Negar a uma pessoa o acesso à informação é um crime, é um desrespeito, é uma coisa vergonhosa o que acontece com esse Brasil. Então as pessoas não têm acesso à informação porque não conseguem se conectar, têm dificuldade de adquirir conhecimento, de acessar novas tecnologias, de fazer ações aí relacionadas à educação à distância, a utilizar o e-commerce, serviços públicos do Estado, acessar empresas. Essa é a realidade do mundo rural. Essa é a realidade do mundo rural. Eu disse outro dia, num dos nossos vídeos aqui, que o assunto tecnologia tem que ser prioridade do novo presidente da República. Tem que ser prioridade. Isso tem que fazer parte de um pensamento estratégico para pensar o futuro do Brasil. É algo tão importante que tem que estar associado ao gabinete da presidência da República. E como na área pública você não deve esperar nada de grandioso, o presidente deveria criar um comitê de inteligência com a participação de 15 ou 20 grandes empresas nacionais e internacionais da área de tecnologia, para construir um plano de ação com resultados e prazos muito bem estabelecidos, para fazer uma grande revolução na área da tecnologia brasileira. Convidar a presidente da Microsoft no Brasil, do Google, da Cisco, da Oracle, a Dell Technologies, a Oi, a Vivo, né? Empresas de cibersegurança, para que possam estar trabalhando num plano estratégico para o Brasil de desenvolvimento da área de tecnologia. Não há como esperar que o governo faça isso. Não há vida inteligente o suficiente no governo para esse desafio. Então é preciso humildade, chamar quem pode fazer isso, chamar quem sabe fazer isso, quem vive disso, ou seja, chamar os presidentes das grandes empresas de tecnologia para construir esse plano de ação. E aí o governo mobiliza os seus técnicos para tentar executar o plano, em parceria com as empresas. Em parceria com as empresas. Aí eu vejo um grande cenário de possibilidades de algo grandioso acontecer no Brasil. Com o advento do 5G, que vem sendo paulatinamente implantado nos estados, essa questão da conectividade, né, ganha ainda mais relevância e urgência. E aí no campo é preciso acelerar os investimentos. Para isso, o novo governo precisa pegar o dinheiro do FUST e aplicar. São 44 bilhões de reais que precisam ser aplicados com celeridade para viabilizar a infraestrutura de fibra ótica nas áreas rurais, nas escolas públicas, nas comunidades pobres, nas comunidades carentes, nas favelas.
É esse dinheiro do FUST, 44 bilhões, que precisa ser aplicado. É preciso fazer esse dinheiro ter utilidade, utilidade objetiva, cumprindo a finalidade que gerou o FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. E com isso eu acredito que a gente vai ter uma grande transformação, sobretudo no campo, porque os jovens terão mais acesso à educação, à distância, ao conhecimento, a novos métodos de produção, a novas tecnologias, e tudo isso vai fazer com que a agricultura cresça ainda mais, O 5G também permite diversos ganhos quando a gente pensa no 5G, né? Com a aplicação no mundo rural. Nós poderíamos listar aqui várias possibilidades. Os drones, eles terão operações ainda mais amplas e eficazes, otimizando a agricultura de precisão. Esse é um exemplo. Eles poderão ainda monitorar ainda mais as culturas e identificarão por meio de inteligência artificial as plantas infectadas. Assim é possível aplicar de modo localizado os defensivos agrícolas, o que proporciona economia e ganhos ambientais. Então veja como tudo se conecta, né? Uma ação se conecta com outras tantas questões que são importantes e relevantes. A operação remota de tratores, colheitadeiras, implementos agrícolas autônomos, com o aumento do horário de trabalho, é outro fator que vai agregar em muito a produtividade. Os próprios equipamentos vão fazer o reconhecimento de trajetos com sensores capazes de coletar dados como umidade, temperatura, alinhar tudo isso em tempo real à previsão do tempo. O 5G também vai permitir a conexão de sensores ao solo, às plantas, aos animais, o controle remoto inteligente de irrigação. Todos os dispositivos estarão interligados à nova rede de alta velocidade, operando por meio da chamada Internet das Coisas, que a gente de vez em quando está falando aqui também sobre isso. Dentro das porteiras das fazendas, teremos aplicativos para gestão empresarial, que a fazenda é uma empresa, então teremos aplicativos para gestão empresarial, bem como tecnologias de monitoramento agronômico da lavoura, da genética dos animais, da questão ergonômica, das novas plantas, novas formas de manejo, os manejos mais indicados. Do lado externo será possível a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva, a produção do gado, da soja, a logística, o destino dos produtos comercializados. Em breve, com o metaverso, os compradores de outro canto do mundo poderão estar visitando virtualmente as fazendas, conhecendo os animais, as produções, verificando à distância o que estão adquirindo, não é? Todas essas possibilidades não são ficção científica. Todas elas, algumas já estão em prática. Precisam escala, precisam crescer ainda mais. Outras tantas, para serem viabilizadas, precisam que o 5G de fato chegue nesse ambiente rural. Os pequenos e médios produtores são os que mais têm dificuldade. Os grandes produtores conseguem resolver as suas necessidades, mas os pequenos e médios agricultores têm mais dificuldades. E são eles os responsáveis por parcela expressiva da produção nacional de alimentos brasileira. A agricultura familiar, ela precisa de educação, de transferência tecnológica, de conhecimento, de tecnologia. Sem isso é demagogia, sem isso é populismo barato. Então, o 5G ele vai exigir um esforço redobrado. A inclusão digital ela é indispensável com a chegada do 5G. Não só para termos uma educação de qualidade, mas como também por conta do acesso ao conhecimento, às novas tecnologias e a ações necessárias que garantam
a melhoria dos plantios, das criações e, consequentemente, aumente o resultado de empresas agrícolas, de famílias, de produtores rurais, de cooperativas. Tudo isso vai ser muito bom de ver. Então, vamos ficar de olho, porque existe aí um mundo gritando por transformação no mundo rural brasileiro, né? O Goldman Sachs cortou sua projeção para o Standard Poor's 500 de 4.300 pontos para 3.600. Então, cortou a sua projeção para o S&P 500 de 4.300 pontos para 3.600 pontos, um pouco abaixo do patamar recente. A revisão ocorreu depois que o Federal Reserve indicou que os juros vão subir acima do que o mercado esperava, elevando as chances de uma recessão nos Estados Unidos. O aumento dos juros deverá castigar alguns países emergentes, mas segundo o Goldman Sachs, o Brasil aparece entre os poucos mercados emergentes que poderá resistir a este aperto monetário internacional. O Goldman Sachs tem como alvo o Ibovespa até o fim deste ano em 116 mil pontos, com uma valorização implícita de 6% em relação ao valor atual. O real também poderá se fortalecer, disse o relatório do Goldman Sachs, em um movimento contrário ao que ocorre na maior parte do mundo. A cotação da moeda americana poderá recuar para R$ 5,00 nos próximos 12 meses. O ciclo macro no Brasil está bem isolado no curto prazo, porque o BC, em comparação com outros bancos centrais, agiu muito rápido e muito cedo. Elevou as taxas de forma agressiva e hoje esse movimento se mostra ter sido adequado. O Banco Central brasileiro merece todos os elogios por estar à frente de todos. Entre os emergentes, nossos mercados de ações favoritos são Brasil, Índia e Indonésia, disse o Goldman Sachs em relatório. O Federal Reserve disse eles ainda que está apertando as condições financeiras de modo a controlar a inflação e tentar trazê-la para a meta. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deixou bem claro que eles vão combater o descontrole inflacionário. Haverá mais aperto pela frente. A sequência de aumentos não deve mais terminar ao final desse ano, como imaginávamos. É possível ainda ter aumentos no ano que vem. E aí, de novo, um mérito do nosso Banco Central, que enquanto que Europa e Estados Unidos talvez ainda estejam aumentando os seus juros, o Brasil estará começando a baixar os seus juros. Deveríamos ser um dos primeiros países a baixar os juros por aqui, né? E aí eles também disseram no relatório que era preciso olhar com cuidado para os preços de mercado. Os investidores sempre são muito interessados numa boa gestão de risco e, obviamente, com uma inflação ainda aquecida e com essa possibilidade do Federal Reserve apertar ainda mais os juros, há uma probabilidade de riscos nas economias e nas bolsas, obviamente. Não acreditamos que a recessão seja algo certo, é um caminho possível. Os riscos dessa recessão estão maiores, mas, por outro lado, também há uma perspectiva de que em acontecendo seja mais branda. Segundo o Goldman Sachs, eles estão dizendo que estão optando por uma gestão defensiva, com poucas posições compradas. As moedas emergentes parecem mais baratas hoje do que nas mínimas de 2016. Achamos que as ações podem cair um pouco mais de valor nos Estados Unidos. Queremos estar posicionados defensivamente, mas em alguns mercados acreditamos que possa haver de fato resiliência e o Brasil é um deles. Com relação às eleições, eles disseram que não tinham nenhum tipo de preocupação com relação ao momento eleitoral brasileiro e que o real parece bastante barato comparado com outras moedas internacionais.
O ciclo macro no Brasil está bem isolado no curto prazo, disseram eles no relatório, exatamente por conta dessa antecipação, dessa atuação rápida e efetiva do Banco Central. Então é isso. São algumas ponderações do relatório do Goldman Sachs. E aí eles finalizaram ainda falando sobre os Estados Unidos. Tivemos uma correção de 23% no S&P 500, o que é bastante típico de um ciclo recessivo. Então pode-se dizer que a volatilidade do mercado já é semelhante a recessões de curta duração. Então nós já estamos dentro aí do que consideramos razoável do ponto de vista de correção para o cenário que estamos analisando, né? Então é isso, quer dizer, vamos acompanhar. Eu tenho uma perspectiva de um posicionamento melhor da nossa bolsa. Eu acredito que nós podemos chegar ao fim do ano com a bolsa entre 121 e 125 mil pontos. A XP falou recentemente em 130 mil pontos. Eu acho possível a gente flertar com essa nova máxima histórica de 130 mil pontos, passar os 130 mil pontos no início do ano que vem, em janeiro, nas primeiras semanas de janeiro. Mas até lá vamos acompanhando, né? Vamos acompanhando o que está acontecendo, vamos observando os nossos mercados, a nossa bolsa. Há uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês. Está já acontecendo sinais muito efetivos de uma desinflação global. Isso é muito bacana, isso é muito importante. São os primeiros sinais de que há uma desaceleração da atividade econômica e que isso está gerando uma desinflação em diversas partes. Essa desinflação de bens e alimentos, ela está em andamento. Ainda há uma dinâmica de alta de preço de serviços que deve continuar acima da meta da inflação. Isso foi um relatório recente divulgado pela XP e que eles projetam um processo de desinflação que possa ser não tão rápido o suficiente para trazer a inflação de volta para a meta já em 2023, mas há de se considerar de que há um alívio no lado da demanda. O choque inflacionário, no caso do Brasil, foi muito grande. Em outros países também há medidas de combate a esse processo inflacionário. Há efeitos secundários que podem ser vistos, como no caso dos preços da commodities, que tem poder de se disseminar mais intensamente. Por isso a gente não enxerga uma convergência no curto prazo, disse a XP no relatório. Ela lembra que trazer índices que passaram de 10% para metas de 2%, que é o caso dos Estados Unidos, ou de 3,5% no Brasil, vai levar tempo. Claro, isso não é rápido. E vamos lembrar que essa inflação tem muito de problemas estruturais, de cadeias de abastecimento, de cadeias de produção, que foram impactadas e tiradas do prumo, dos eixos, dos trilhos durante a pandemia, estavam se recuperando, e aí veio uma nova bomba, que foi o fechamento de Xangai por 2 meses, que novamente desestabilizou todas as cadeias de produção e de circulação de mercadorias. O frete subiu 500%, tudo isso foi repassado para o consumidor final e, obviamente, pressões inflacionárias no mundo inteiro. Então é isso que a gente precisa entender. Quanto tempo leva para que essas coisas se ajustem? Olha, a partir do segundo semestre do ano que vem. Então a gente vê sim a inflação caindo, mas ela só vai acelerar sua queda quando essas questões de produção e de fluxo de mercadorias entre definitivamente nos trilhos, voltando a uma normalidade. Acredito que isso é o segundo semestre do ano que vem. Então é preciso ter calma, é preciso ter paciência e lidar com essa inflação. Ela vai caindo aos poucos, temos que conviver com ela durante um tempo. Não há bala de prata para fazer a inflação cair para a meta rapidamente. Isso não tem chance, nem chance nenhuma. Então isso é muito provável
inflações menores, próximas das metas dos bancos centrais, lá por volta de 2024, segundo semestre de 2024, é que elas estarão regredindo para as metas traçadas pelos bancos centrais em diversos países. Os estudos que se pode ver, olhando para Estados Unidos, América Latina, já consegue identificar essa desinflação global. Esse relatório que a XP divulgou, ele mostra que há tendências que demonstram aí algumas características semelhantes entre países, concentradas principalmente em itens como mais voláteis, como alimentos e energia, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação anual está atualmente em 8,3%. Apesar dos itens dos núcleos representarem apenas 20,7% no índice geral, sua contribuição chega a 3,2 pontos percentuais, ou seja, 39% da inflação. Por outro lado, o índice de serviços, que tem peso de 57,58% do IPC, estava relativamente controlado no início do ano, mas desde então vem surpreendendo no sentido de alta, sugerindo uma inflação generalizada em outros setores. A história se repete para os países latino-americanos, com a contribuição dos itens fora do núcleo superando os seus respectivos pesos. Além disso, embora a inflação de bens parecer ter atingido o pico, a inflação de serviços levou mais tempo para crescer e deve pressionar ainda por mais tempo. O processo desinflacionário em cada país dependerá das tendências de cada uma das 4 principais categorias do IPC daqui para frente, bem como seus respectivos pesos. Por exemplo, a categoria de alimentos pesa 13,5% na cesta básica, na cesta do IPC do Brasil, e 30,3% na cesta do IPC do México. Então, são realidades diferentes. A desinflação no segundo semestre ela é percebida como algo que vai continuar em evolução. Economistas acreditam que é o período onde ela de fato vai demonstrar forças no sentido de aliviar a pressão atual e que os dados do IPC com ajuste sazonal para a maioria dos países tendem a mostrar uma variação mensal vamos dizer assim, em progressão, né? Acreditamos que a política monetária vem adotando campos restritivos, isso vai ajudar a esfriar a demanda e a normalização das cadeias de suprimentos globais e a redução de preço de commodities devem ajudar no lado da oferta. Esses impactos provavelmente começarão a refletir nos dados durante o segundo semestre de 2022 e devemos começar a observar variações mensais menores. Então é isso, são mudanças que tem pela frente. Os bancos centrais estão agindo, alguns mais rápido que os outros, foi o caso do Brasil. De todo modo, eu enxergo dias melhores pela frente. Eu não fico do lado dos pessimistas, eu sou otimista e vejo dias melhores pela frente. É isso que eu estou enxergando, é isso que eu estou vendo e este é o cenário com que eu trabalho para os próximos 12 meses de melhoria. Melhoria da economia, melhoria de cenário, melhoria da situação das empresas e, consequentemente, se a bolsa não crescer ou se ela apresentar momentos de correção, essas oportunidades em relação às empresas tendem a crescer, porque as empresas fizeram o seu papel, as empresas reduziram o seu nível de endividamento, as empresas investiram e modernizaram seus negócios, investiram em tecnologia, estão fazendo aquisições, estão fazendo investimentos, estão expandindo o território, estão expandindo seus serviços, produtos. Tudo isso vão fazer com que essas empresas, que hoje estão baratas, fiquem melhor ainda do ponto de vista de geração de valor. E o preço da ação? O preço da ação pode estar baixo em relação ao valor da empresa. Isso é ótimo, porque nos dá a oportunidade de compra. E em algum momento, preço e valor se encontram. Então, a melhor época para comprar uma empresa valiosa é quando ela está com desconto, né? Nada adianta eu comprar uma empresa que é muito boa, mas que está cara. Eu preciso esperar a liquidação, porque em algum dia ela chega. Então, nesse dia é que eu vou às compras e vou comprar uma excelente empresa descontada. Se eu conseguir aprender a fazer isso, a raciocinar deste jeito, eu sempre vou ter excelentes oportunidades nas correções. Como dizia o Warren Buffett, como diz sempre, não amaldiçoe as quedas das bolsas de valores. Não abomine
as correções das bolsas de valores. Valorize-as, abençoe-as, elas nos dão excelentes pontos de entrada. Lhes digo mais, elas nos dão os melhores pontos de entrada. Pense nisso, mude o seu jeito de pensar, mude o seu jeito de agir, aprenda com os grandes investidores, afaste-se do ruído, afaste do negativismo, do pessimismo. Os empresários são pessoas, por natureza, otimistas. Portanto, seja também e invista no longo prazo, aproveitando sempre as oportunidades das quedas, que as quedas nos proporcionam. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!